Olá, povo bonito do meu canal, tudo bem com você? Meu nome é Fúvia Schklepoka e eu tô aqui para passar a minha experiência, né? Já que se eu passei, você não precisa passar por isso. Esse canal ele é feito pro cachorro ficar latindo lá do lado de fora. Cachorro do vizinho. Não, ele não é feito para isso, mas como eu não edito o meu canal, ele vai ficar latindo e vocês prestem atenção aqui em mim. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre relacionamento. Sim, relacionamento amoroso, afetivo, relacionamento, sabe? Namoro, casamento, essas coisas. Quase não tenho experiência com isso, né? Quase não tenho. Vivi a minha vida inteira, desde os 11 anos, gostando de garotos. Correndo atrás de garotos, beijando garotos. Eu dei muita importância para garotos, sabe? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Dê importância ao estudo e à profissão de vocês. Ter alguém é muito importante, é muito bom, mas depois que vocês estão consolidados, sabe? Que vocês têm a segurança de vocês, para que vocês não usem o outro como muleta e não fiquem com medo de terminar, né? De sair fora por algum privilégio. Às vezes é um privilégio básico, como alimentação e moradia. Então, na minha experiência, né? Falando pela experiência de ninguém e pela experiência que eu vejo por aí, na minha família, com as minhas amigas, né? A gente tem que ser autossuficiente, sabe? Se amar, gostar da nossa companhia, ter o nosso dinheiro, sim, tá? Por mais que o homem, ele pode sim bancar a maior parte da casa, né? Mas você tem que ser autossuficiente para que se algo acontecer, você possa pagar um aluguel, ou você tenha a sua casinha, entendeu? Que você possa se alimentar, porque uma coisa eu te falo, voltar para casa dos pais, dependendo, né? Não sei como é que é seus pais, nunca é a mesma coisa, tá? Uma vez você saiu de casa, quando você voltar, dependendo aí dos seus pais, tô falando todo mundo, vai ser que a maioria não é legal, porque eu lembro uma vez que eu voltei para casa da minha mãe com 28 anos, né? Eu já tinha morado de aluguel, já tinha morado com meu atual marido, eu terminei com ele, eu voltei para casa da minha mãe. Nossa, eu fazia de tudo, eu fazia a compra toda semana, sabe? Eu não deixava faltar nada, limpava a casa, né? E ela tava sempre me tacando na minha cara, mandando eu embora, xingando minhas amigas de pu e querendo saber, tipo assim, das conversas entre eu e minhas amigas. Só que assim, não tinha nenhum problema ela saber. O problema é que depois ela jogava tudo na minha cara, entendeu? Tudo que ela escutava ali, o que a gente conversava, ela jogava. Então, assim, não tem nenhum problema. Eu amo minha mãe, gosto de conversar com ela, gosto de falar as coisas pra ela, só que além dela jogar, ela distorcia 3 vezes mais. Então, assim, gente, eu tô falando de relacionamento, tá? Lá no começo eu falei que ia falar de relacionamento, então isso é sobre relacionamento ainda, né? É sobre você ter o pé no chão para que você não volte para casa dos seus pais e não tenha que morar de favor na casa de senhor ninguém, né? Porque uma vez que você saiu de casa e é independente, você ir morar na casa dos outros, você vai dançar a dança dos outros. Você vai dançar a música dos outros. Se é tambor, você vai dançar tambor. Se é forró, você vai dançar forró. Se é funk, você vai agachar até o chão. É isso que eu quero te alertar aqui. Bom, o relacionamento pra mim, o que que é o relacionamento pra mim? O relacionamento pra mim, ele tem que ser assim, tá? Eu achava que ele era assim. Vou falar como que eu achava que ele era, que ele tinha que ser. Um período na minha vida, tá? Tô falando assim, com o meu atual marido. Como eu achava que ele teria que ser com o meu atual marido, no início. Eu tinha minhas amigas, não era todas, né, mas algumas amigas, assim, bem próximas, tipo, a melhor amiga, né, da época. Ela sempre tava ganhando coisas do namorado dela. Ela ganhava muita coisa, ela ganhava
notebook, ganhava tênis, ganhava coisas materiais, né? E aí eu achava que o meu marido também tinha que, o meu namorado, na época, ele também tinha que me dar, entendeu? Então sempre ela fala, ai, eu ganhei isso daqui, foi o meu namorado que me deu. Eu ganhei esse tênis, eu ganhei essa roupa, eu ganhei, ele me deu tanto dinheiro. Então, eu achava, licença, eu achava que o meu namorado tinha que me dar. Por que que eu pensava isso? Porque era ali, né, a convivência, né, e você vê que o namorado da outra tá dando, você também acha que ele tem que te dar. Só que o que eu não botava na balança? O namorado da outra, ele ganhava um dinheirinho fácil. O meu ralava, ralava. Então, tipo assim, ele me levava pra sair, ele pagava, né? Ele sempre pagava. Eu quase nunca ou nunca, tipo, rachava a conta. Sim, chegava a oferecer, mas ele falava, não, deixa que eu pago. Até hoje é assim, tá, gente? Ele é bem assim. Mas, só que eu queria mais, entendeu? Eu queria que além dele me levasse pra sair, ele me desse dinheiro, moto, vamos supor, coisas assim que elas estavam ganhando e que eu achava que ele tinha que me dar. E a gente brigava demais. A gente começou a brigar por conta disso. Olha só, gente, eu tinha meus 23, né? Ali até uns 20. Eu vou te falar, até uns 28 anos, dos 22 que a gente começou a namorar, até os 28, a gente se engalfinhava, tá? A gente se. Não assim, a gente não saía na porrada nem nada, mas a gente brigava muito. A gente se desentendia muito, a gente não tava ali na mesma sintonia, né? Por causa disso, falta de comunicação e falta de clareza, de você saber que, pô, as suas amigas estão ganhando, mas peraí, o seu namorado, ele trabalha, ele rala, ele não tem essa quantidade de dinheiro, né? E outra, algumas amigas minhas, futuramente, quando elas efetivaram o relacionamento com esses namorados, elas ganharam muitas galhas ao longo da vida, né? E acabava que elas tinham que, tipo, tá ali comendo na mão dessas pessoas por conta da mordomia, né? Por conta do dinheiro, de estar sempre com dinheiro, de ter um presente, entendeu? Porque era assim que eles mantinham elas assim, ó, na mão deles, né? Gente, eu tive muitas amigas ao longo da minha vida, tá? Vocês não fiquem chutando quem é quem não é, porque eu tive muitas amigas, mas eu só tô dando um exemplo aqui de umas duas amigas minhas, né? Que eu tive, que teve um relacionamento assim. Então, assim, o que eu posso dizer? Que quando a gente fica com uma pessoa por interesse, né? Por, por um interesse, mesmo que você ame, você ama aquela pessoa, mas também você não quer largar ali a vaca gorda, né? Você também acaba sofrendo algumas retaliações na sua vida, algumas consequências, que é, às vezes, isso. Ou é galhada, ou quando o cara vai preso lá, acontecer uma coisa, você tem que ir lá, entendeu? Ficar indo, visitando, levando as coisas. Então, tipo assim, é bem constrangedor, né? Para algumas pessoas não é constrangedor, elas já estão acostumadas, já querem, elas já se metem nesses rolo aí, que é porque elas gostam desse tipo de vida. Mas quando eu tive o pai do meu filho lá, que ele começou a usar drogas, beber e tal, eu peguei um trauma de qualquer pessoa que fumasse maconha, tivesse algum tipo de vício, sabe? Então, tipo assim, logo que eu me separei do pai do meu filho, quando eu arrumava alguém que eu já via que fumava cigarro, que fumava maconha, que fazia alguma coisa errada, que mexia com coisa errada, eu já me batia um gatilho, eu já saía fora, entendeu? Porque eu não queria essa vida pra mim.
Eu entrei nessa vida porque, assim, foi o meu primeiro relacionamento, né? Eu era bem jovem, eu fiquei grávida, e aí eu fui viver nesse limbo até onde deu, né? Porque ele era novo, eu não sabia que ele já tava fumando maconha, depois ele já tava cheirando, e entendeu? E aí foi só ladeira abaixo. Chegou a traficar, e eu ficava com medo de gente na minha casa. Ele, sabe? Foi só tipo, só foi ladeira abaixo. Usuário, usou o dinheiro todo do traficante, tipo, me roubava. Gente, mas tipo assim, eu era adolescente, né? Tem aí uma certa desculpas pela minha inexperiência, mas depois que eu passei tudo aquilo, por que que eu iria passar de novo? Mesmo que já aconteceu, tá? De aparecer pessoas envolvidas e falar assim, ai, vem aqui me visitar, eu te dou tanto, eu te banco, e me assediar, né, depois que eu tive loja, ir na minha loja, me assediar e tal. Só que os meus olhos não cresciam para aquilo, porque eu já tinha passado aquela experiência lá atrás, muito ruim, entendeu? Por mais que nem chegou perto de ter uma vida boa, foi uma vida de miséria, mas tipo assim, foi uma vida que eu tive medo de estar perto dessas coisas, entendeu? Então, não. Nananina, não. Essas coisas nunca brilharam meus olhos. E, e eu, tipo assim, eu sou uma cagona mesmo, em referência a isso. Eu morro de medo de qualquer tipo de envolvimento, eu morro de medo. Eu sou uma cagona e eu não. Nem que me falasse, te dou, sei lá, 1 milhão, não, entendeu? Sou uma cagona mesmo. Então, eu sempre tive medo de ficar presa num relacionamento, ou medo de polícia, ou medo de ser presa, medo de acontecer alguma coisa, então, ou medo de apanhar, que nem acontece com muitas meninas, que apanha, fica careca, algumas até arrasta pra cima, entendeu? Então, tipo assim, o relacionamento pra mim, Fúvia, né? Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu sei que muita gente não teve estrutura, não teve alguém assim para ensinar princípios ou viveu uma vida muito desprovida assim de dinheiro, de situação e foi caindo, né, nessa armadilha. E muita gente por safadeza, mas muita gente tipo aconteceu assim. Então, o que acontece? O relacionamento, para mim, ele tem que ser a base da confiança, né? Eu odeio ataque de ciúmes, ciúmes em excesso, qualquer demonstração de amor que seja referente a ciúmes. Eu odeio que me controle, que pergunte aonde eu vou e onde eu fui, onde eu tava, com quem eu tava, onde eu gastei meu dinheiro, com quem eu deixo de gastar meu dinheiro, aonde eu gastei, com que eu odeio. Então, assim, eu também não sou assim, tá? Eu só vou ser assim se a pessoa me der motivo. De ficar perguntando onde você foi, me mostra foto, ligar, onde você gastou seu dinheiro, sei o que lá. Não, eu não sou assim. Eu gosto, eu amo e preservo a minha liberdade e também dou liberdade para outra pessoa, para ela fazer não o que ela quer, né? Mas o que é certo dentro de um relacionamento. Eu respeito, eu posso sair com a minha amiga, com as minhas amigas, eu posso, como se faz, viajar, como eu já viajei sozinha ou com a minha família, sem meu marido, né, que hoje a gente tá junto, já estamos juntos 23 anos, nem falei no começo do vídeo, né, a gente tá junto 22 anos junto, então assim, hoje ele joga futebol 2 vezes na semana, né? Eu vou às vezes correr na praia, às vezes sozinha ou com as minhas amigas. Se eu tiver que ir pra academia, eu vou. Ele nunca teve piripaque ou, sabe?
ficar falando, ai, essa calça tá assim, tá assado, esse top, esse decote. Por quê? Porque eu sei que ele me ama, ele não precisa ficar tendo piripaque. Isso é uma insegurança da pessoa, sabe? Ficar com crise de ciúmes, ou é uma insegurança que a pessoa tem, né? Que isso meu marido não tem. Ou a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, tá com medo que você faça, na minha opinião. Então, tipo assim, se eu ficar pro meu marido, ai, o que você tá fazendo? Você tá fazendo não sei o que lá. Ou eu tô muito insegura, né? Ou ele quebrou essa confiança em mim, né? Que no começo do namoro, eu não vou mentir pra vocês, ele quebrou essa confiança em mim. Eu demorei muito, 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 assim, tempo pra renovar a confiança. Por isso que a gente não tava mais se encaixando. A gente brigou várias vezes. A gente chegou a namorar por 7 anos. Quando chegou 7 anos, a gente terminou. Ficou 3 meses separados. Cada um foi namorar pessoas diferentes. Depois terminamos com essas pessoas diferentes e voltamos e estamos juntos até hoje. Então, assim, por quê? Porque lá na frente ele quebrou essa confiança. Entendeu? E E aí a gente começou a brigar, eu também quebrei a confiança dele, no sentido de que eu fui testar ele com ciúmes, porque eu achava que ele não demonstrava ciúmes. Eu vim de um relacionamento, né, que o meu ex, não tô falando do pai do meu filho, que eu tive um filho com 16 anos, meu ex, que eu namorei, que ele era policial, e a gente ficou 1 ano e 3 meses junto, e ele faleceu. Gente, eu tô contando uma história em cima da outra, mas qualquer dia eu conto só sobre esse relacionamento. E ele era muito ciumento, muito ciumento. Ele chegou até a apontar a arma pra própria cabeça dele. Ele jogou já minhas coisas do carro. Ele já quase me atropelou numa balada. Ele já me deixou sozinha numa balada. Tudo por ciúmes, tá? Tudo por ciúmes. Ele era uma ótima pessoa, nunca encostou a mão em mim. Mas eu tava vendo assim que talvez futuramente ele poderia não encostar a mão, mas uma arma em mim. Ele faleceu, infelizmente, com 23 anos. Eu tinha 22 e ele faleceu, né? Num confronto policial. Mas, assim, ele era muito ciumento, ele era bem explosivo, né? Ele falava para as pessoas assim, do nada, com os outros caras: o que é que tá olhando? Quer levar para casa? Naquela época que eu era moça, eu achava isso assim, ai, no máximo, né? Tipo assim, tem ciúmes de mim e eu era apaixonada e tal. Mas agora com a minha maturidade, eu pensei, gente, eu corri risco muitas vezes, sabe? Ou até ele mesmo, entendeu? Então, ele tinha uma arma. Uma vez a gente tava junto, passou uns caras, ficou olhando. E ele falou, o que é? Quer levar pra casa? Do nada. E os caras saiu da van da perua, né? Uns caras grandão, enorme. Só tava nós dois na rua. Ele pegou a arma e falou assim, sai andando. E os caras saíram andando. Mas se os caras têm arma também? Entendeu? Então, tipo assim, hoje, com a minha maturidade, isso não funciona. Depois, até quando eu e meu marido, a gente terminamos e ele arrumou uma namorada, eu arrumei um namorado bem ciumento. E ele ficava, tipo assim, sabe, 24 horas me ligando e a gente ia pra um lugar assim, ele ficava me segurando por trás e, sabe, me sufocando mesmo. E eu percebi que o ciúmes, ele não tem nada a ver com amor, né? Como eu tava falando antes, né? Que eu fui testar o meu marido, né? Namorado, né? Fazendo ciúmes de brincadeira pra ele e isso não deu muito certo. Então a gente quebrou muita confiança na época, né? Por isso que a gente se separou e tivemos que zerar o jogo. E depois que a gente zerou o jogo, a gente tá junto até hoje, entendeu? Então, o relacionamento pra mim é isso. É cada um ter o seu dinheiro. É você saber negociar já de início o que você tolera, o que você não tolera. Porque assim, quando a gente zerou o jogo, porque às vezes ele ia pra balada com os amigos dele, e eu de vingança também ia, né?
Quando a gente zerou o jogo, eu deixei bem claro quando a gente voltou. Eu não aceito, não tolero namorado meu, que na época era namorado meu, na balada. Se você tá comigo, você não vai pra balada. Você pode sair com seus amigos na pizzaria, numa churrascada, né? Até meia-noite, 1 hora, tal. Beleza, entendeu? Mas você, eu não quero em bar, boteco e balada, né? Não faz sentido. Eu falei, a mesma coisa é eu sair pra balada. Eu não vou sair mais pra balada. Quando a gente voltou, eu falei, eu não vou sair mais pra balada. Aí ele falou, mas eu não quero você mais andando com a sua amiga. Eu falei, eu não vou sair mais com ela pra balada, mas eu vou sim andar com ela e falar com ela. Porque quando eu não tava com você, era com ela que eu conversava. Entendeu? Então, eu não fui assim, sabe, submissa ao ponto de falar assim, tudo bem, nós voltamos, então eu não vou falar mais com ninguém, não, eu vou virar as costas pra todo mundo, porque eu não sei quando que aquele relacionamento ia acabar novamente e eu ia voltar para as minhas amigas. Então, assim, eu nunca perdi o contato com as minhas amigas. Inclusive, a gente sempre saía, a gente todo mês estava inventando de ir numa churrascaria, de ir num quiosque, sabe? De se encontrar, de fazer um chá da tarde. Então a gente estava sempre se reunindo. Inclusive, uma dessas minhas amigas era ex dele, que a gente ficou muito amiga quando a gente terminou. Eu e ele terminamos, a gente se encontrou e tanto deu dormir na casa dela, ela dormir na minha casa, entendeu? De a gente ficar muito amiga. Ele não queria que eu andasse com ela. E eu falei, não, eu vou andar com ela. Tipo, ela é minha amiga. Eu não vou mais sair com ela, assim como eu não vou sair com mais nenhuma amiga de ir pra balada, mas eu vou andar com ela. Entendeu? Então, assim, coisa que eu não tolero é isso. Primeiro, ir pra balada, como que eu posso dizer? Boteco, bar, sabe? Eu acho que assim, homem que fica em bar, beira de bar também não vira. Tipo assim, o meu marido, às vezes ele fica aqui na frente com os amigos dele bebendo. E tá tudo bem, antes eu ficava. Mas a conversa foi. Sabe quando a conversa vai começando a ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa? Eu conheço esses meninos há 22 anos. Há 22 anos, eu já sei muita coisa da vida deles. E eles sabem da minha, tipo, não tem mais assunto. Então eu prefiro vir dormir e deixar ele lá na frente com os amigos dele, conversando as conversas deles lá. Entendeu? Então eu respeito, né? Vai lá, porque eu acho que os homens precisam, né? De ficar um pouco com os amigos dele. Mas eu não tolero, tipo, vícios, né? Desrespeitos, no sentido, pô, gente, quem tolera, né? Vai mexer com outra mulher, curtir foto, amizade. Ah, é minha amiga. Não, pra mim não existe, tá? Se tá tendo, eu não tô sabendo. Porque pra mim não existe amizade entre homem e mulher. Dane-se, pra mim não existe. Tanto é quando vinha casais aqui, vinha uma mulher avulsa, eu falava assim, vem aqui, você tá com quem? Ai, porque eu tô com fulano. Ah, tá, porque eu não gosto de mulher solteira aqui, tá? Já vou falando logo, na minha casa. Já falava logo, já falava logo, entendeu? Quando aparecia uma mulher assim avulsa, eu já falava logo, já cortava pela raiz. Por quê? Gente, a gente confia, mas a gente também não tem que ser troncha, né? Nem já aconteceu com algumas conhecidas que, ai, quem dorme perde. De botar a mulher na casa delas, né? Você sabe o que acontece, né? Então, assim, confiar, eu confio. Vai pro futebol à noite, vai pro futebol. Ai, nossa, 2 horas dando. Antes eu não dormia. Antes eu não dormia até ele chegar. Mas eu falei, o quê? Vou ficar perdendo minha noite de sono. Aí eu ligo no vídeo chamada. A pessoa tá lá com os amigos dele bebendo no futebol. Tipo aquele fim de feira que são os últimos. É tipo isso. Então, tipo assim. Ah, mas pode falar que vai pro futebol e vai fazer outra coisa. Gente, quem vai perder? Quem vai perder? Quem aí já foi traída? Fala aí, quem aí já foi traída?
que eles fazem depois? Chora, esperneia pra voltar, né? Então, assim, gente, quem vai perder é eles. Se tiver que trair, vai te trair até na tua cama, até no trabalho, até de dia. Não é porque é de noite que foi jogar futebol. Ah, porque vai trair. Ah, porque pode dar carona pra alguém. E aí você não vai viver, porque pode acontecer isso. Gente, ele vai perder a mim. Se ele me ama, ele não quer me perder. Se ele não me ama, ele não tá perdendo nada. Então, entendeu? É que nem eu. Se eu corro risco, tipo assim, já aconteceu, vamos supor, se eu corro o risco de ficar perto de uma pessoa e levar uma fama, você tá no mesmo ambiente ou sentir alguma atração, que você corre o risco de ficar com aquela pessoa dá em cima de tu, eu saio fora. Eu fujo da presença do mal, sabe por quê? Porque eu não quero perder meu marido. Por fofoca. Eu não quero perder meu marido por uma tentação, às vezes, de um beijo, de uma transa. Eu não quero. Porque eu sei o que eu vou perder. Entendeu? Então, tipo assim, eu saio, vou correr sozinha, eu saio com as minhas amigas. E ele confia, porque ele sabe o homem que ele é. E eu sei a mulher que eu sou. Por isso que eu não vou ficar ligando para ele 24 horas, cheirando o carro, olhando carteira, olhando extrato, olhando o celular. Porque ou você confia ou você não confia. Você não pode viver a vida inteira atormentada por um fantasma que talvez só esteja na tua cabeça. Porque se ele existir, se esse fantasma existir, uma hora ou outra ele vai aparecer. Entendeu? E aí, a culpa é sua porque deixou jogar futebol, porque deixou. Quem é você pra mandar o seu marido? Ele não trabalha? Ele não é uma pessoa? Se você quiser ir pra academia sozinha, você não vai? Se você quiser ir no shopping sozinho, você não vai. Se você quiser ir na praia sozinho, você não vai. Ou com as suas amigas, você não pode ir. Se você quiser viajar com suas amigas, você não pode ir, porque o meu marido deixa eu. Entendeu? Então, assim, nossa, eu preservo muito isso. Eu agradeço muito a Deus por ter um marido assim, que deixa eu ir, vai, pra onde eu quiser. Tanto que, como eu te falei, não seja, né, inadequado. Mas é isso. E relacionamento pra mim também é o combinado não sai caro. Quando a gente foi casar, quando a gente foi morar junto, né? Tanto é que depois dos 7 anos de namoro que a gente dormia junto todos os dias. E aí a gente resolveu morar junto, tipo, comprar uma casa. A gente já tinha 28 anos, que nós dois temos a mesma idade. Hoje a gente tá 44. Quando a gente resolveu comprar uma casa juntos, compramos juntos, pagamos juntos. Eu cheguei nele e falei assim, então, como que vai ser? A gente divide a conta da casa e divide os afazeres, tipo, limpeza, comida, fazer comida, tudo. Ele falou sim. A gente vai dividir tudo. Eu falei, beleza, né? Ele ia ficar com os gastos dele, tipo, comprar as coisas dele, as roupas dele, as coisas deles pessoais, e a gente ia dividir tudo da casa. Menina, na primeira semana, ele não lavou um copo. Eu não deixei passar 7 dias. Sentei com ele novamente e falei assim, vem aqui. Você, nesses dias anteriores, você não lavou um copo. É o seguinte, eu limpo a casa, fico responsável por manter a casa limpa e você banca a casa. Beleza? Ele falou, beleza. E nunca mais. Ai, gente, espera que eu sou um pouco ruim de conta. Ah, tá. 7, né? 7 anos que a gente tava junto. São 15 anos. 15 anos que tá dando certo isso. 15 anos que tá dando certo isso. Ele banca a casa, tá? Ele compra praticamente tudo pra casa. Talher, móveis, comida. E eu
mantenho limpo, cuido das roupas, lavo roupa. Eu pago a faxineira porque eu trabalho também, né? E eu não tenho tempo às vezes de fazer a faxina, sabe? Limpar a janela, lavar banheiro, mas eu mantenho a casa limpa. Eu cuido dos animais, tá? Mas eu que banco os animais, né? Eu pari, né? Eu pari, eu que banco. Sabe? E aí também, quando eu tenho que sair com a minha filha, eu não ligo pra ele e falo assim, ai, me manda dinheiro pra me comprar um churros. Não, eu compro. Ai, manda dinheiro pra me comprar um McDonald's ou uma calça pra nossa filha. Não, eu vou lá e compro com o meu dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu me banco, eu compro as minhas coisas, minhas biju, minhas maquiagem, né? Pago meu plano de saúde com o meu dinheiro, tá? E a casa, ele que banca. E quando a gente vai sair, ele que banca. Né? Gasolina pro carro, as coisas pro carro. Seja no restaurante, entendeu? Mas é aquilo, a mulher faz qual papel? A mulher mantém tudo organizado para que o homem possa trabalhar, porque você tá cuidando dos filhos dele, no meu caso, da filha dele, eu tô cuidando da casa dele, da roupa dele, da comida dele, para que ele possa trabalhar e não se preocupar com isso e fazer dinheiro para manter a casa, certo? A mulher, ela tem a vida um pouco mais corrida, por mais que o homem banque a casa, eu acho que a mulher tem a vida um pouco mais corrida, porque no meu caso, eu tenho que acordar, dar café para minha filha, cuidar dos animais, cuidar da casa, fazer almoço, botar ela na escola, cuidar de mim, né? Fazer meu exercício, cuidar de roupa, lá, e trabalhar, né? E aí volta e ainda tem mais coisas para fazer. Tá entendendo? Então, tipo assim, a mulher eu acho que ainda por mais que o homem banque a casa, que eu sei que não é fácil, né? O homem também trabalha, dá seu suor, no sol, na chuva, entendeu? Só que eu acho que a mulher tem mais assim aquela responsabilidade, sabe? Ai, a minha filha tá doente, a gente se preocupa mais sobre também a gente, como a gente é mulher, a gente tem que cuidar do cabelo, cuidar da unha, tá sempre maquiada, tá sempre com uma roupa boa. Tá entendendo o que eu quero dizer, o que sobrecarrega, né? Gente, tudo isso tem a ver com relacionamento, tá? Então, assim, eu tô aqui, são. Nem sei que horas são, deixa eu ver. São 11h51, né? Pra mim vir gravar, eu tenho olheira, tá? Essa bolsa aqui é uma olheira. E pra mim vir gravar, deixa eu passar um batonzinho, passar algum negocinho, né? Então, tipo, bota um brinquinho e tal. Tá entendendo? Coisa mínima. Mas imagine se não tivesse. Se eu já tô com essa cara aqui, imagine se eu não. Tá entendendo? Então, imagine assim, quando a gente vai pra uma festa, o homem e a mulher vai numa festa. A mulher tem todo aquele. Compra roupa, né? Faz unha, faz cabelo. O homem não, é tão prático. Então, eles têm que olhar mais pra gente, sabe? Entender um pouco mais o nosso lado, nesse sentido, que a gente carrega um peso maior por ser mulher, né? Eles têm que ser um pouco mais sensíveis nessa parte, porque ser mulher é um peso muito, muito, muito pesado, né? Cada um com a sua medida, mas tá entendendo o que eu quero dizer? Eu acho assim, homem mais prático, né? Eu acho tudo mais prático. O corte de cabelo é mais barato, é mais rápido, entendeu? Pra se arrumar é mais barato, é mais rápido. E a mulher tudo é mais caro. O cabelo é mais caro, unha, claro, mais caro. Sobrancelha, tem que fazer sobrancelha, tem que fazer depilação. Aí vai sair com uma saia, com vestido, não pode, porque se não fizer a perna, não sai com vestido, não sai. Tá entendendo, gente? É muito mais trabalhoso e mais caro ser mulher. Então pensa, se você não tiver o seu dinheiro, você vai depender do homem. Se o homem só te der arroz, feijão e mistura,
ou muitos que não dão nem mistura, você vai andar igual mulambo. Você vai andar, porque ele não tem dinheiro para cortar meu cabelo, porque ele não vai me dar um dinheiro para me pintar meu cabelo, porque ele não vai me dar um dinheiro para me fazer minha unha, porque ele não vai me dar dinheiro. Tá entendendo? Por quê? Você vai pensar o quê? Putz, ele só pode bancar a casa esse mês, não sobrou nada, entendeu? Toda essa logística de você tá sempre, toda essa logística de você ter o seu dinheiro, ser uma mulher independente, minimamente independente dele, para que você também cuide de você. Porque a partir do momento que vocês casam, que vocês vão morar junto, tem que também ter o combinado, né? Porque se ele falar assim pra você, não, eu te banco em tudo. Eu pago sua unha, eu passo o seu cabelo, só tem que ficar em casa. Beleza. Mas até quando isso? E se uma hora pra outra ele pega, mete o pé, arruma outra? Tu vai ficar o quê? Vê no navio, entendeu? E se de repente você não quer mais, você se apaixona por outro? E aí? Só que esse outro não vai te dar o que ele te der. E aí? Entendeu? Gatinha, eu acho que eu já falei bastante. Nossa, foi meu vídeo mais longo até hoje sobre relacionamento. Tem muita coisa pra falar sobre relacionamento. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre o meu primeiro relacionamento. Vou fazer só sobre esse namorado que faleceu. E vou fazer só sobre o meu atual. Mas pegar esse vídeo aqui. Até parece que ele não sabe. Graças a Deus, ele sabe tudo da minha vida. Tudo. Tudo que vier contar pra ele, eu já contei antes. E também isso é muito importante, tá? Você tem um livro aberto pra que se vier alguém, ó, ele já sabe, querida. Tá entendendo? Porque o que não falta é gente maldosa. Principalmente em começo de relacionamento. Principalmente em começo de relacionamento, tá? Então, abra do teu olho, fale o que tem que falar, mesmo que doa naquele momento. Mas cuidado também com o que tu vai falar, né? Que não é todo homem que aguenta, não, tá? Não é todo homem que se garante. Beijo nas crianças. E se ficar com violência, ciúmes? Sai fora, gata. Sai fora. Traição, traição acima de traição. Perdoou um, perdoou dois, perdoou três. Tá? Não deu nem tempo de respirar, de uma traição já tá em outra. Quando não é celular, é amiga, sabe? Tá ali curtindo foto, tá ali comentando, aí tu tá sabendo, tu pega uma conversa no WhatsApp, daqui a pouco, ei, sai fora, tu vai se aborrecer muito, entendeu? É uma atrás da outra, é um eita atrás de eita. O cara é muito endividado, o cara é muito viciado, o cara é viciado em jogo, o cara é viciado em droga. Ei, sai fora. Sai fora. Entendeu? Bom, é isso. Falei um pouco da minha experiência, do que eu acho, do que eu penso. Se você quiser viver para crer, saiba que você só tem uma vida. Uma vida, e dependendo de quanto tempo você ficar com esse macho, talvez você só tenha uma vida de merda com apenas um macho, tá? Beijo nas crianças.